E aí, olá. Esse vídeo aqui eu vim compartilhar o estado atual dessa arte que eu tô fazendo, de girassol. Comecei com uma mistura de marrom com laranja para fazer a parte em volta do interior ali que é bem escuro. Então fiz essa mistura aí. Não vou saber dizer, esse é o marrom burnt sienna. Tipo, os nomes profissionais super. Eu ainda não tô nesse nível, calma lá, pera lá, muita expectativa. Mas fiz esse marrom e comecei a fazer a parte de dentro do girassol. Aí já fiz merda, já respingou coisa. Uma coisa ruim de usar papel toalha e toda essa técnica de stay wet é que acaba soltando às vezes. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai dar uma pincelada e você pegou um pedaço de papel. Por isso, antes que alguém puxe minha orelha, eu vou comprar sim essa paleta aí. E eu vou conseguir usar a tinta. Na verdade, o que eu deveria fazer seria comprar tinta a óleo. Eu deveria começar a usar tinta a óleo, porque aí eu não preciso me preocupar com isso. Mas é mais caro, é complicado. Então, de qualquer forma, mesmo quando eu migrar para tinta a óleo, ainda vou fazer uma primeira camada em acrílica. E eu quero começar a fazer também o underpainting, né? Tem gente que chama isso de queimar a tela. Basicamente, você passa uma camada no começo, logo depois de preparar ela com gesso, você passa uma camada fina de tinta com bastante medium ou água. Enfim, tem que ser uma tinta bem diluída para que você coloque por cima do seu esboço ali de giz ou de grafite. E assim você possa pelo menos ter uma noção, porque aí você coloca essa tinta e limpa uma parte dela aonde você quer que fique mais claro. E aí você já consegue ter uma noção dos valores, eu acho que isso vai fazer muita diferença. E depois disso fica mais fácil porque você se orienta pelo que tá embaixo, né? Enfim, basicamente eu tô fazendo o lugar marcado onde vão ficar as pétalas. Então essa base eu tenho que me preocupar com o fato de que eu não posso estender muito ela porque seria a parte do interior do girassol, né? Do interior da pétala. E aí, nesse estágio atual, eu ainda tô lidando com esse meio, que como algumas pessoas até comentaram, parece o meio da bandeira do Brasil. Mas ali naquela parte do meio, vai ter também um outro disco de pétalas, né, para poder se assemelhar a uma singularidade, a um buraco negro. Porém, a questão é que essas pétalas elas vão vir por cima das pétalas que eu tô fazendo agora. Então é por isso que eu tenho que fazer primeiro esse círculo. E aí depois essa linha, ela vai ser a última coisa que eu vou fazer. Vão ser as últimas pétalas que eu vou fazer. Não a última coisa, mas as últimas pétalas. Porque elas vão ficar por cima, então eu tenho que fazer as de baixo primeiro. Tenho tomado esse cuidado de tentar reproduzir o processo que eu tô fazendo nas pétalas em volta também nesse disco do meio para que elas pareçam também, né? Então, essa área marrom, por exemplo, ela vai ser menor porque a forma que a pétala está inclinada é diferente, ela não está esticada igual esses em volta. Então, essas coisas aí eu tenho que considerar, mas que talvez não fique claro no processo. Eu odiei que eu esqueci que eu tava com chiclete e aí eu tô mastigando o vídeo inteiro. Isso me deu uma agonia. Eu peço desculpa aí pra se vocês ficarem agoniados também, que é muito estranho agora vendo. Fiz essa mistura de amarelo com um pouco de laranja para ficar um pouco mais quente. Não queria que fosse nem um pouco frio e também nada pastel. Então tinha que ser um laranja ou um vermelho clarinho. Eu sabia que essa mistura é para fazer as pétalas, teria que ser mais tinta. E ficou bem como eu queria, porque eu queria garantir que esse fundo, né, ainda não vai ser a última camada das pétalas, mas é onde eu vou colocar elas de verdade, vai ser o lugar que elas vão ficar até o final. Então eu tenho que realmente marcar com precisão cada uma das pétalas e tem que ser uma cor forte de base, para depois eu vir com uma última camada amarela para finalizar as pétalas. Então vocês vão reparar que essas vão estar um pouco mais laranja, mas é porque essa vai ser a cor de fundo e depois eu venho com um amarelo em cima. Vai ficar um pouco mais claro o processo durante.
E eu tô aí com esse marrom e esse laranja juntos ao mesmo tempo para eu conseguir fazer uma boa mistura e poder esfumar uma cor entre a outra. E aí, assim como eu coloco o laranja para dentro do marrom, eu também puxo o marrom para dentro do laranja e a gente vai fazendo essa mistura dessa forma, né? Olha só. Tô tendo que esperar ficar à noite para gravar, porque é simplesmente o dia inteiro alguém buzinando aqui na frente, e enfim, então tá sendo complicado. E agora eu vou fazer esse mesmo processo que, nesse momento, na verdade, eu tô meio que descobrindo, por isso que eu fico olhando na câmera, porque eu preciso ver se tá funcionando e se tá imprimindo. Inclusive, uma das coisas ruins de gravar é isso, é que eu tenho que ficar me preocupando se eu não tô entrando na frente, tenho que maneirar nas minhas loucuras, que às vezes eu fico fazendo uns gestos, falando sozinho e tal. Na câmera eu fico mais tipo, epa, tô de boa. E também, sei lá, eu às vezes dá vontade de só ficar de boa, desligar a câmera, apagar as luzes. Uma outra coisa que me incomoda muito, acho que é uma das piores coisas pra mim, é a iluminação. Porque eu preciso ligar mais luz, inclusive no futuro eu vou ter que aumentar a iluminação do estúdio. Só que pelo menos elas não são luzes brancas, né? Senão eu ia morrer. Mas ficar muito tempo na luz não é uma coisa fácil pra mim. Então, eu acabo, meus olhos ficam bem irritados mesmo. Essa é uma parte da minha sensibilidade sensorial que é bem complicada. Mas enfim, é basicamente isso. Estou fazendo as pétalas, vou dar uma acelerada nesse processo, porque ele é basicamente isso mesmo. Repetindo em volta, assim. Um pouco mais da mistura. Vocês podem perceber que o marrom ele meio que dá uma sumida, mas é porque é só o fundo, ele ainda tá ali presente. E aí chegou um ponto que eu já tava sendo mais decisivo, assim, com as pinceladas, porque já tava no final, eu já tinha entendido. Os primeiros foi na maior insegurança, o maior medo, o maior cuidado. Depois já tava bem mais de boa. Acho que eu nunca comentei, mas quando eu gosto muito de uma cor que eu faço, eu passo no meu cavalete. Quem já tá acompanhando há um tempo deve ter reparado já, eu recebi um comentário sobre isso, então esse é o motivo. Eu fiz também uma folha ali solta em cima e depois pensei que talvez a orientação não tenha ficado muito boa, mas ela é um detalhe a mais também para tirar um pouco do foco do girassol. Eu precisava adicionar mais detalhes e o fundo dessa tela é com estrelas. Então, além das estrelas, eu precisava de algum outro elemento, né? Essa folha na frente, ou o que vai parecer uma folha na frente, na verdade, também tem que parecer um meteoro. Então, como essa é uma obra surrealista e tem todo esse tom meio onírico sobre ela, ou seja, um tom meio de sonhos, assim, eu preciso que aparente ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. Esse é uma coisa, esse é um quesito de obras surrealistas que me pegam muito. Para mim, é essa justaposição de elementos que torna esse estilo interessante. Essa é a fase que eu tô nessa obra atualmente. No próximo vídeo eu vou fazer, como eu falei, as pétalas amarelas e o fundo. Então o próximo vídeo provavelmente vai ser o último. E depois disso é só finalizar com o verniz. Se vocês gostaram do vídeo, curtam aí e se inscrevam no canal. Até o próximo.